Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Deus. Hoje celebramos o 23º domingo após Pentecostes, este que é o penúltimo domingo do ano da Igreja. Logo, logo nós estamos entrando no período do Advento. Eu saúdo-vos nas palavras do Santo Evangelho, que será lido hoje, que diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Palavras que falam de uma linda esperança, a segunda vinda de Jesus. E essas palavras também que afirmam que Deus cumpre as suas promessas. Que Deus abençoe a cada um de nós também neste culto, nos conceda o seu Espírito Santo para nos dar entendimento e conservar em nós a verdadeira e única fé. Passamos aos avisos, lembrando da importância também de preencher a ficha de participação. Também temos o anúncio do Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, podem ser adquiridos com a Cirlei. Mensageiro Luterano 2023, então o valor da assinatura é R$ 110 por ano, também feito com a Cirlei, lá na nossa agente de literatura, ou com a secretária. Também temos um convite muito especial. A Congregação Cristo vai completar então 70 anos. No próximo domingo, dia 20 de novembro de 2022, será um culto. E também, após o culto, às 12 horas, um almoço. E é necessário então confirmar a presença com a secretária até o dia 16 de novembro. Pode ser por WhatsApp ou também pelo telefone 3011-1002. Com relação às atividades da congregação, todos os sábados e domingos nós temos culto. Hoje, após o culto, temos juventude. Na quarta-feira, dia 16, às 19h30, temos estudo bíblico do grupo universitário. Na sexta-feira, dia 18, 19h, planejamento IELB 2026. No sábado, então, dia 19, às 13h30, até às 15h30, instrução de confirmandos com o primeiro ano. 17h, instrução de adultos. E também no culto, então, a confraternização dos 70 anos da congregação. São estes os avisos de interesse. Nós queremos cantar o primeiro hino. Cantai louvores,
Aqueles que puderem se colocar em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, a palavra de Deus nos diz no Salmo 51: Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Sendo assim, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Assim como estamos, nós seguimos com o introito, que é o Salmo 98. Este que será lido de forma alternada os versículos, um versículo oficiante, outro a congregação. Salmo 98. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas, e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor. Porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo inteiro com justiça e de acordo com o que é direito. Assim nós oramos. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, que fizeste promessas extraordinariamente grandes e preciosas àqueles que confiam em Ti, dirige e governa nossos corações e mentes pelo Teu Espírito Santo, para que vivamos e habitemos para sempre com Teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
Todos podem tomar assento. Nós seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Malaquias, capítulo 4, versículos de 1 a 6. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. A epístola encontramos em 2 Tessalonicenses 3, versículos de 1 a 5. Orem por nós. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu com vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes sempre até o final, vitorioso é o guia, derrotado é o mal.
Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer, louvor, e a teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno vamos celebrar, caminhando alegres hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus. O Santo Evangelho registrado para este domingo está no livro de São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 36. Lucas 21, 5 a 36. E assim está escrito: algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras, de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas, e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. E Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. Quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer,
pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Vejam um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Até aqui o Santo Evangelho. Queremos, neste momento, confessar a nossa fé nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Todos podem se sentar. Esse é o momento, então, que as crianças vêm até a frente. Hoje nós vamos orar. Elas fazem a sua oferta e seguem para a escolinha. Muito bem. Agora, neste momento, vocês juntam as mãos. Aqueles que são bem grandes podem fechar os olhos e abaixar a cabeça. E nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essas crianças que tu trouxeste até aqui. Que elas possam também sair fortalecidas no teu amor, no teu cuidado, na salvação em Jesus. Abençoa elas na escolinha dominical. Também abençoa a professora no conduzir deste momento.
Que Deus assim conceda a elas também a fé verdadeira até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa escolinha para vocês. A congregação, neste momento, canta o próximo hino. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama o crente, a batalha já soou. O Senhor tomando a frente, multidões já conquistou. Ao maligno em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações Jesus potente com justiça julgará. E os tremidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar em sua palavra. Amém. Queridos irmãos, é um belo templo, não é? É uma construção muito bonita. Concordam comigo? Agora, imaginem este templo, talvez coberto de ouro, nestas vigas azuis, talvez um lustre bem grande no centro, quem sabe o altar e os utensílios de ouro e prata, talvez as portas, ao invés de madeira, de bronze. Também seria um belo templo, não é? Certamente seria algo de encantar os olhos. Jerusalém, Jerusalém, dizem que é uma bela cidade. A Jerusalém dos tempos bíblicos, ela brilhava. Ficava no alto de um monte, e ao bater o sol naquelas grandes pedras calcário, ela reluzia. Dava para ver de longe. À noite parece que ela também é muito bonita, muito iluminada. Ali em Jerusalém havia um grande templo, construído pelo rei Salomão. Este templo que no exílio tinha sido destruído e danificado, ele foi reconstruído pelo rei Herodes, o Grande. E aí historiadores dizem que era um templo muito luxuoso. Talvez como eu descrevi mais ou menos para vocês. E aí os discípulos e as pessoas que foram até o pátio do templo, onde Jesus estava ensinando todos os dias, olharam para aquelas construções, aquelas pedras enormes e maravilhados com tudo aquilo. E aí Jesus repara nisso e diz que
não vai ficar pedra sobre pedra. Eu imagino que aquele templo era uma construção grandiosa, algo de encher os olhos de fato. Talvez nós, pensando em construções grandiosas, a usina de Itaipu é uma construção grandiosa. Aquelas paredes enormes, toneladas de concreto, construídos sobre a rocha, o leito do rio Iguaçu. Talvez nós pensarmos um pouco mais perto no Cristo Protetor. Ainda não fui lá, mas dizem que é muito bonito, muito grande, uma construção grandiosa para o nosso vale. E acredito que cada um de vocês talvez tenha pensado em outras construções, outras coisas muito grandes, algo de se pensar. Com essa base tão forte, com esse alicerce, nada pode acontecer, pois não ficará pedra sobre pedra. Jesus parece tão negativo nesse evangelho, ele quase nos apavora com aquilo que ele fala. Ele nos leva para um cenário assustador, por causa de uma pergunta que foi feita a ele. Jesus, ele então aproveita essa pergunta e prepara os seus discípulos para o que viria. Afinal, Jesus, se nós seguirmos o relato, ele é crucificado, ele é morto, sepultado, ressuscita e sobe aos céus, e os discípulos ficariam sozinhos. Ele precisava prepará-los. E a pergunta foi: mestre, quando será isso? Quando que não vai ficar pedra sobre pedra? Afinal, é difícil de acreditar. Dá-nos um sinal, Senhor. E aí Jesus começa. Falsos messias, enganadores que usam a palavra de uma maneira muito infeliz. Guerras, revoluções, uma nação brigando contra outra, um país atacando outro, tremores de terra, fome, epidemias, coisas terríveis e grandes sinais vistos no céu. Será que dá para piorar? Lá, vocês serão perseguidos, presos e entregues para serem julgados. Perseguidos por seguirmos a Cristo, muitos serão mortos. E Jesus, no meio desse caos, isso tudo, ele diz: mas aí, uma oportunidade para testemunhar. Testemunhar. Quando eu li isso, eu me lembrei de Estevão, primeiro mártir da igreja, que mesmo sendo apedrejado, testemunha ter visto o céu aberto diante dos seus olhos. Também me lembrei de um pastor da igreja antiga, chamado Policarpo. Ele foi pastor na cidade de Esmirna, por volta do ano 100 depois de Cristo. Não foi muito tempo depois. E quando ele estava preso pelos romanos, sendo inquirido pelo inquisidor, o qual queria que Policarpo negasse a Cristo. E aí Policarpo responde: eu o sirvo há 86 anos e ele nunca me falhou. Como poderia eu blasfemar o meu Deus que me salvou? Policarpo, ele foi morto, assim como muitos outros. Mas Deus usou desses mártires para testemunhar da fé, testemunhar a respeito do Evangelho, tanto que nós aqui hoje ouvimos e meditamos nesta palavra. Cristo disse que isso aconteceria e acontecerá, mas Ele também nos dá um conforto nesse caos. Ele diz que Ele nos dará palavras e sabedoria. Ou seja, Cristo estava dizendo: eu vou estar com vocês, mesmo que a coisa esteja bem complicada. Mas ainda não acabou. Vocês serão entregues pela própria família. Pela própria família. Vocês serão odiados por todos. E aí no texto que segue, Jesus relata o terror da destruição de Jerusalém. Aquela cidade tão importante, tão estimada pelo povo de Deus. E que cenário, né? Nem as mulheres grávidas e com crianças de colo seriam poupadas. E aí parece que as coisas ainda pioram. Quando a gente já pensa, já chega, mestre, ele diz:
Sinais no sol, na lua, nas estrelas, o terrível barulho do mar, das ondas, tudo abalado, tudo em desordem, desespero e medo tomando conta do ser humano. Mas eis o Evangelho, no meio desse caos. O Filho do Homem virá, descendo numa nuvem, com poder e glória. Fiquem firmes, e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos, em meio a todo esse caos. Ele diz ainda: nem um fio de cabelo de vocês será perdido em meio a todo esse caos. Fiquem firmes, vocês serão salvos. Mesmo com todos esses sinais que Cristo nos apresenta, ele diz: mas calma, isso ainda não quer dizer que o fim já chegou. E aí ele fala de uma árvore, da figueira, provavelmente uma árvore muito comum naquele lugar. Ele diz: não ignorem isso que eu estou falando para vocês, pois assim como vocês olham o brotar das plantas e vocês sabem que o verão se aproxima, assim é o reino de Deus. Ele virá. Quando? Onde? Isso não importa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Ele virá. E aí, diante de tudo isso, tudo que aqui foi falado, apresentado, quando nós olhamos para o nosso mundo, o que nós vemos? Parece que Jesus é bem atual nas suas palavras. Quem sabe o amor esfriando, a descrença, o afastamento da palavra. Parece que tudo que o texto relatou está sendo cumprido. Pessoas brigando, famílias divididas, e por quê? Às vezes por motivos que não valem a pena. E é de ficar pasmo com tanta maldade, com tantos crimes maldosos, com tantas atrocidades. A gente olha em volta e fica apavorado. Que ser humano é esse? Que tem prazer na maldade e na morte. E aí, quando nós ficamos indignados com essa nossa situação, nós precisamos olhar no espelho. Assim somos nós, infelizmente. Basta vermos o nosso coração marcado pela maldade. Talvez eu possa não ter cometido os mesmos crimes que o meu irmão, mas eu sou tão assassino quando eu odeio o meu próximo. Diante de tudo isso, parece que, mais do que nunca, Cristo está voltando. E Ele virá, Ele está voltando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Existem inúmeras profecias sobre o fim dos tempos. Certamente vocês vão se lembrar. Teve uma bem famosa em 2012, não é? Assim foi nos anos 2000 e muitos outros anos. E talvez assim vai ser muito tempo ainda para frente. Isso porque o ser humano ele tem dificuldade em lidar com o futuro. Ele tem dificuldade em colocar a vida nas mãos de Deus. E aí nós, quando não conseguimos controlar, nós sentimos medo. Mas Cristo está voltando, desde o dia que subiu. Essa que é a verdade. E nós podemos aguardar isso tranquilamente, sem medo. A boa notícia que passa é que a cada dia que nós vivemos, Cristo está mais perto, se aproxima. A contagem regressiva, por assim dizer, ela já começou. Lá em Betânia, quando Cristo subiu aos céus, e os discípulos ficaram lá parados, olhando aquilo tudo. E aí vieram os anjos, né? E avisaram: o que vocês estão olhando aí? Agora vão, façam o que Cristo ordenou. E de certa forma, nós ainda estamos como os discípulos, olhando para cima, esperando Cristo voltar. Claro, nós estamos fazendo isso. É a nossa maior esperança neste mundo. É Cristo retornar. Porque quando Ele vier, aí nós seremos salvos. Aqueles que partiram vão ressuscitar. E nós teremos então a vida eterna. E é muito fácil a gente, às vezes, se assustar com as loucuras do mundo, não é? Talvez ficar angustiado, preocupado. Isso porque essa bonita certeza da volta de Cristo, infelizmente, ela tem um inimigo muito forte. Um inimigo que quer derrubar tudo.
Ele não pode, no entanto, derrubar o Senhor dos Senhores. Ele não pode vencer Cristo, porque Cristo venceu na morte e na ressurreição. A vitória ainda não está completa, mas está consumada. E aí, ele ataca quem? Os cristãos. Ele ataca nós somos um alvo. E bota alvo nisso. Ele ataca a palavra de Deus. Ele tenta nos afastar da vontade de Deus. E muitos falsos profetas, que se dizem serem Messias, como Jesus alertou, eles deturpam essa palavra, tentando nos enganar. Mas com a palavra de Deus não se brinca, não se zomba. É terra santa, como Deus disse a Moisés. Nós, quando nos aproximamos dessa palavra, precisamos tirar as sandálias. Não porque é um livro de papel, mas porque é um livro em que Deus está presente. Deus, com a sua palavra, a presença de Deus, ela exige respeito e cautela. Porque muitas vezes nós somos inimigos de Deus e aliados deste inimigo tão grande. Quando nós simplesmente fechamos talvez a nossa Bíblia, colocamos ela numa estante, em algum lugar, e aí ela fica ali para enfeite ou guardando poeira. Por isso, queridos irmãos, é preciso abrir esta palavra. É preciso ler esta palavra com os ouvidos atentos, para que então esta palavra, até em voz alta, por que não? Ler a Bíblia para si mesmo em voz alta ou em família, porque aí ela entra em nossos ouvidos e penetra em nosso coração. Lutero defendia muito isso. E Lutero era doutor em Bíblia, o cara estudava demais. E mesmo ele que estudava demais disse: eu estudei com toda a aplicação, no entanto, eu não compreendi sequer uma única palavra de toda a Escritura de forma completa. Nós estamos sempre aprendendo a palavra de Deus. E nós precisamos estar ligados a essa palavra para não sermos enganados, para estarmos firmes nestas certezas de Deus. Assim como Paulo fala a Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e acredite firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Jesus. Isso tudo para nós não ficarmos perturbados, desesperados e aflitos, quando ouvirmos falar dessas profecias assustadoras. O céu e a terra, eles são passageiros, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é viva, ela é eficaz. Botando um parênteses aqui, nesta semana eu pude ver um arco-íris, não é muito comum. Talvez alguns de vocês também viram. E quando eu vi aquele arco-íris no céu, e lembrando desse texto que eu estava estudando, eu me lembrei da promessa de Deus. O arco-íris, ele é um sinal. Os discípulos pediram: Senhor, dá-nos um sinal. O arco-íris, ele mostra um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre as suas promessas em Jesus. E se ele disse que ele vai voltar, ele vai voltar. E diante dos cenários difíceis de lidar, dos sofrimentos, Jesus, ele nos convida para olharmos além desses sofrimentos e da moldura caótica que ele nos concedeu neste evangelho. Ele nos leva a olhar para ele mesmo. Ele nos leva a olhar para Cristo. Que esses sofrimentos, eles nos sirvam de catalisador para vermos o Cristo que morreu em nosso lugar, para não tirarmos os olhos dele, porque é a nossa única esperança. Cristo disse que vai voltar, e ele vai voltar. Enquanto isso, no meio desse caos, não tenham medo. São palavras de Jesus. Fiquem firmes, vocês serão salvos. Nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes e de cabeça erguida. Fiquem vigiando e orem sempre. As maldades e acontecimentos não devem nos assustar, nos tirar o sono, mas devem nos levar a confiar na palavra de Deus e a orar para que Ele preserve em nós esta fé,
e esta certeza bonita da salvação até o fim. Que essas loucuras do mundo nos levem a olhar para Cristo, a lembrarmos e voltarmos do nosso batismo, no qual nós somos firmados e tornados filhos de Deus. Pela fé em Cristo e com a força que vem dele, com a segurança da sua mão protetora, nós somos capazes de enfrentar as dificuldades que surgem em nosso caminho, mesmo que elas pareçam muito grandes. Com Cristo, a gente vence o medo, o desespero e a aflição, porque Cristo é nossa vitória. E aí é uma vitória certa, não é uma esperança que passa, que vem e vai, como muitas desse mundo, mas é uma esperança eterna. E com relação àquelas grandes construções que eu falei, não há problema em admirá-las, em achar bonito tudo isso. Isso não é o problema, mas que isso não nos tire os olhos da esperança final em Cristo. A usina de Itaipu, ela é muito bonita e muito importante para o nosso país. E, como eu falei, eu ainda não conheço o Cristo Protetor, mas quem sabe um dia eu vou lá ver também. Esses lugares, eles têm as suas belezas. E se Deus permite que nós possamos visitar, que fiquemos alegres e agradeçamos a Ele isso. É uma bênção. Agora, com relação àquela Jerusalém que os discípulos viram, no ano 70 depois de Cristo, ela foi arrasada. Ela foi, de fato, sitiada e destruída, como Cristo falou. Ela foi destroçada pelos romanos. Há quem diga que hoje a Jerusalém que se visita não é a mesma, mas é uma Jerusalém construída em cima de uns 3 a 4 metros de poeira e destroços daquilo que foi aquela cidade. E mesmo assim, é muito bonita. E eu não conheço ela hoje, a Jerusalém de hoje. Quem sabe um dia, se Deus me permitir, por que não? Assim como para vocês também. Mas eu tenho a certeza de que um dia, por causa de Jesus, eu vou ver com os meus próprios olhos a Jerusalém eterna. E acredito que vocês também. E a partir disso nós podemos, alegres, talvez emocionados e felizes com isso, compartilhar essa certeza que nós recebemos em Jesus com as outras pessoas. Afinal, nós somos filhos de Deus. E são essas as certezas que Jesus nos concede e nos reforça em todos os cultos, na Santa Ceia, na palavra, ao lembrarmos do batismo, que é o perdão. Perdão para tudo. Até talvez aqueles erros que a gente pense que não tem perdão, que são grandes demais. Deus nos perdoa. Ele nos dá uma nova chance. Também a certeza da salvação. E claro, da vida eterna. E quando nós olharmos para este mundo, lembremos, Cristo está voltando. Nossa redenção está próxima. E enquanto vivemos aqui, Jesus disse, no mundo vocês vão sofrer. Não pensem que não, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Cristo venceu por nós. E Ele diz, eis que venho sem demora. E nós o que dizemos? Vem, Senhor Jesus. Estamos te esperando. Convido para nós orarmos nesse momento. Senhor Deus, quando o mundo parece estar contra nós, quando tudo parece ruir e o medo e desespero quiserem tomar conta de nós, lembra-nos das tuas promessas em Jesus. Pedimos, Senhor Jesus, que venhas logo. Enquanto aguardamos, preserve em nós o teu amor e a tua paz. Que a tua graça esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Nós seguimos neste momento com as ofertas e o próximo hino. Todos podem tomar assento.
Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Ainda a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre mesmo assim. Purificação do sangue para mim. Pela liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Meu amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Neste momento nós vamos nos dirigir a Deus em oração e eu pergunto se temos algum aniversariante desses dias presente no culto hoje. Temos alguém? Olá, muito bom. Que Deus abençoe vocês também. Sintam-se incluídas na oração de hoje. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu que és digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te pelas inúmeras bênçãos que sem mérito nosso nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a Tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Somos gratos, pois revelaste a nós o Teu Filho, e por meio da ação do Espírito Santo no batismo e na palavra, colocaste a fé verdadeira em nossos corações. Pedimos que conserve essa fé até o dia em que Tu nos chamares desta vida para a eternidade, ou quando Cristo vier novamente. E quando vier o Teu Filho, que possamos ser chamados e benditos ao entrarmos em Teu reino eterno. Pedimos pela Tua Igreja, para que concedas pureza no ensino da verdade, na proclamação da Tua Santa Palavra e na administração correta do batismo e da Santa Ceia, conforme o próprio Jesus instituiu e ordenou. Que a Igreja tenha pastores fiéis que preguem com ousadia e poder. Permite a todos que ouvem a palavra uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à Tua seara e lembre daqueles que ainda não ouviram a respeito do perdão em Jesus. Olha com misericórdia para os inimigos da Tua Igreja e conceda a eles a oportunidade do arrependimento para a nova vida em Cristo. Ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos afinal a nossa salvação. Oramos pelos que sofrem perseguição ou que vivem em meio a divisões por causa do Evangelho. Dá a paz que o mundo não pode dar a estes Teus filhos e a força para suportarem os momentos de angústia e sofrimento. Abençoa a nossa pátria, o Brasil, o povo e todos os que ocupam cargos de liderança e autoridade. Que haja entre o povo justiça e paz, misericórdia e verdade. Pedimos pelas nossas escolas e os filhos que lá estudam. Pedimos pelos hospitais e lares de idosos.
Guarda os profissionais que lá trabalham e os que são por estes assistidos nas suas necessidades. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Abençoa, Senhor, de forma especial a tua igreja reunida, especialmente nesses dias em que ocorre o conselho diretor no Seminário Concórdia. Abençoa as decisões tomadas e orienta os nossos líderes com o teu Espírito Santo. Abençoa também esta congregação e paróquia, a sua diretoria, o pastor e todos os seus membros, esta que com muita alegria completará 70 anos de existência. Abençoa também, Senhor, os aniversariantes desta semana, em especial as que aqui estão presentes. Provê a elas o amor também, a bondade, que se sintam sempre amadas por Ti, ó Deus, e guardadas nas Tuas mãos. Dirige a vida delas, também de todos aqueles que, nestes dias, festejam mais um ano de vida. Abençoa, Senhor, os participantes da Santa Ceia, para que possam receber o perdão, a vida eterna, o fortalecimento da fé em sincero arrependimento mediante o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos, por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é tempo. E quando vier nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nesse momento todos podem sentar, nós seguimos com a liturgia da Santa Ceia, cantando o próximo hino. Amoroso nos convida Cristo para a comunhão e oferece o pão da vida para a nossa salvação. Teu amável chamamento vem a nós por Teu favor, dá-nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumpre-nos te agradecer. Ó, recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em Tua lei viver, e fiéis a Ti seremos, com Jesus até morrer. Nos coloquemos de pé. O Senhor esteja com vocês. E com você também. Elevem o coração. Com Deus, o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Fazemos isto, pois é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, poderoso, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o Teu glorioso nome, exaltando-Te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Os céus e a terra estão cheios de Sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo através do meu sangue, que é derramado por vocês para perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Para vir à ceia do Senhor é preciso estar verdadeiramente preparado, respondendo às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a minha vida pecaminosa? Creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra para me trazer perdão, vida e salvação? Se a resposta for sim, venha, pois tudo está preparado. Congregação pode sentar. Nós seguimos a distribuição, primeiro com os auxiliares, também depois com o restante da congregação em uma fileira. Toma e come, este é o corpo de Cristo dado por ti. Toma e come, este é o corpo de Cristo dado por ti. Toma e come, este é o corpo de Cristo dado por ti. Toma e come, o corpo de Cristo dado por ti. Toma e come, o corpo de Cristo dado por ti. Toma e come, o corpo de Cristo dado por ti. Toma e come, o corpo de Cristo dado por ti. Toma e come, o corpo de Cristo dado por ti. Jesus.
Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Todos podem tomar assento. Chegamos ao final de mais um culto, desejando a todos uma abençoada semana com Jesus e saudando também aqueles que aqui nos visitaram hoje, também o pessoal da internet.